Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Glória a Deus. Então, queria compartilhar com vocês, então, um pouquinho. A gente vai dar continuidade à série que a gente está. A série de mensagens, o tema, não sei se você sabe, mas é sobrenatural. Então, eu queria orar, então, que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, para a gente orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós clamamos por Tua presença. Não tem outro motivo de nós estarmos reunidos, senão a Tua presença, ela quem torna um ambiente sobrenatural. É o Senhor que move as nossas vidas e transforma tudo. E faz aquilo que era impossível ser possível, Deus. Espírito Santo, vem com poder e glória e ministra as nossas vidas para louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Eu não sei se você se perguntou já por que essa série, né? Não sei se você se pergunta essas coisas. Da onde que essa galera inventou esse tema agora, né? Ano passado a gente teve várias séries de mensagens com temas diferentes e por quê? E aí, até na nossa São House, a gente conversou essa semana um pouco sobre isso. Porque eu acho que a gente um pouco mais velho, a gente é jovem há mais tempo, né, Thiago? Ju, né? Mas a gente, pelo menos, eu digo pelo menos, viu algumas coisas acontecerem há uns 10, 15 anos atrás. Tinha um negócio que acontecia em Curitiba que o nome era Paixão, Fogo e Glória. Né? Tem gente que lembra disso. E eu lembro que houve, de certa forma, um mover, né, anos 90, um pouco mais ali, de coisas que... as pessoas a gente denuncia a idade quando lembra essas coisas. Mas que... eu não sei se era uma expectativa para um tempo, o que era, mas eu lembro que eu, na idade que tinha, e das coisas que eu já tinha ouvido falar, e quando ouvia falar das coisas que aconteciam nesses eventos, isso me gerava uma expectativa gigantesca de falar, nossa Deus, faz de novo. Faz de novo. E aí depois, para a glória de Deus, eu comecei a participar de algumas dessas coisas. Eu sei que o Thiago teve muitas experiências, o Ju, né? A gente vem de uma história de ter vivenciado muita coisa em Deus já. Eu já vi, e tanto que a gente orou muitas vezes pelo Iron nesse sentido, para que ele levantasse, levanta e anda, para a glória de Deus, porque eu já vi isso acontecer. Eu já vi alguém impor as mãos sobre uma pessoa enferma e ela ser curada. A gente já viu o cego voltar a ver, o Thiago conta a história do tiozinho, né? Mas não só aquele tiozinho, provavelmente mais coisa, a gente já viu muita coisa acontecer. E aí nas nossas reuniões, não é só isso, né? Mas eu lembro que nas nossas reuniões do presbitério, a gente se percebeu como que parece que achando falta disso, e não só achando falta, porque nós já vivemos, mas vendo gente que parece que nunca sentiu falta de ver um milagre. Gente que parece que se nunca vê um milagre na vida cristã como um todo, está tudo bem. Sabe, parece que não tem vontade de ver milagre, sabe? Parece que a gente não tem uma expectativa. Eu até brinquei que o crente, se ele vê alguém ressuscitar, é capaz dele morrer do coração. Ele fala, ai, deu certo, pum, dá um infarto no cara, porque parece que não acredita nisso, parece que é para um tempo que alguém viveu, alguém talvez, um separado de Deus diferenciado, e que não é para nós viver essas coisas, sabe? Mas a Bíblia não colocou nomes específicos de pessoas que viveriam o sobrenatural. Disse que aqueles que andassem, os sinais os seguiriam. Jesus falou, os sinais iam seguir aqueles que creem. E nós cremos. E aí a nossa inquietação era, então, por que não tem tantos sinais como nós já vivemos? O que está acontecendo? E de novo, não é só não tem. A galera não sente falta nenhuma, tá tudo bem.
Se eu passar a minha vida inteira caminhando com Cristo e não ver um milagre, está tudo bem. Eu acho minimamente isso estranho. Da gente não ansiar pelo sobrenatural. Porque é pelo sobrenatural que nós estamos aqui. É porque um dia Deus tocou o teu coração e o meu coração, que era de pedra, por um de carne. E isso é totalmente sobrenatural. Mas parece que a gente fala, parece que é um negocinho só. Jesus fez um negocinho, fiz uma oração lá na frente, aí tal, aceitei Jesus. E tá aí, tô aí indo nos cultos de vez em quando. Sei lá, faz uns anos que eu vou para a igreja, mas nunca vi uma pessoa ser curada, nunca vi um milagre acontecer. Mas tá tudo bem, parece que, meu, não tá tudo bem. Porque a gente lê a história de Cristo. Tudo que ele fazia era sobrenatural. Não tinha uma hora que ele andava uns 100 metros e não acontecia um milagre. Sabe, não acontecia alguma coisa, multiplicação, água em vinho e gente tocando na roupa. Você imagina? Gente tocando na roupa dele, sendo curada. E aí a gente lê isso e fala, legal. Olha que legal. Mas parece que a gente não quer viver isso. Parece que a gente não sente falta desse sobrenatural. E eu imagino... E prestem atenção, a frase que eu vou dizer não é desprezando, mas o sobrenatural devia ser normal na nossa vida. Devia ser normal. Testemunho devia ser tanto que quando a gente contasse que um cara ressuscitou, não deveria gerar espanto, deveria massa. Claro, o Espírito Santo mora em você, mora em mim, ele move, é ele que ressuscitou Jesus. Poder da vida da morte para a vida. É esse Jesus, é esse Espírito que habita em nós. Era para ser uma coisa comum, sabe? A gente fala, a pessoa foi curada. E aí a gente conta como se fosse mérito, nossa, cara, você viu? Curou. Mas claro que curou, é Jesus que curou, não foi você. Sabe? É um poder da morte para a vida, poder de ressurreição operando em mim e em você. Era para ser normal a gente ver milagre. Eu ouvi um cara, Ângelo Basso, não sei se vocês conhecem, ele disse que ele foi num lugar, não lembro se era Paraguai, Uruguai, América Latina aqui. Ele disse que tinha um senhor que, ele fala, ele pregando ele não é meu celular, né? Pregando ele não é dos melhores, assim, para os teólogos do plantão, que vai falar, nossa, sabe, que a gente presta atenção nas palavras que a pessoa usa, o verbo e bababá, a gente é crítico, teólogo, né? Falou, nesse sentido, talvez ele não seja o melhor dos pregadores, mas aquele senhor já ressuscitou 12 pessoas. E ele não conta, nossa, vou lá domingo contar que eu ressuscitei mais um. Nossa, que massa. Não, para ele é cara, Cristo mudou minha vida, Cristo habita em mim. O poder de criação de todas as coisas, que fez a gente do barro virar gente, soprou a alma vivente, é esse Deus. Ele não conta como se fosse uau. É Deus me usa. Deus continua usando pessoas. Deus continua usando pessoas. E a gente precisa ser despertado para isso de novo. Deus continua usando pessoas. Só que pessoas que clamam, pessoas que querem, que anseiam por isso. Sabe? Tem um pastor que eu conheço chamado Judá Bertelli. Muito louco. Mas ele fala assim, ele diz que o dia que ele leu na Bíblia que tinham dons, ele falou, Deus, quero todos. Usa minha vida, Deus. Todos. Se tiver cura, eu quero que as pessoas sejam curadas. Se tem profecia, eu quero, Deus. Eu fazia tudo para Satanás, eu quero fazer tudo para o Senhor. Deus, usa a minha vida. Eu não quero ter uma vida normal, porque quando eu fazia as coisas erradas, minha vida não era normal, eu era intenso. Então agora eu quero fazer as coisas para o Senhor e que sejam todas as que o Senhor tem disponíveis para nós. E esse cara vive o sobrenatural de uma forma quase que ordinária. Porque clamou, porque anseia, porque o cara ora por isso, pede. Quantas vezes você orou para alguém ser curado? Eu lembro, contar uma coisa, quando eu fiquei na comunidade terapêutica, tinha um amigo nosso, Digão, que eu tinha dor de cabeça às vezes. Os meninos já dão risada. Eu tinha dor de cabeça às vezes, chegava lá na porta do quarto dele e falava, Digão, queria um remédio. Ele falou, você já orou? Eu ficava com uma raiva quando ele falava isso, cara.
Ô, miserável, cara, me dá um remédio de uma vez, sabe? Mas eu achava ele estranho no começo, e glória a Deus por isso. Porque ele falava, cara, eu posso até te dar o remédio se a gente orar e você não for curado. Mas sempre a oração era o primeiro recurso. Isso devia ser pra gente, o primeiro recurso. Eu vi uma história de um pastor que orava pelo filho de todo mundo, a hora que o dele ficou doente, ele foi aonde? Pro hospital direto. Ele não colocou no grupo da igreja, orem pelo meu filho. Ele não faz sentido nenhum. Claro, a gente vai no hospital, né? A gente leva nossos filhos no hospital. Não é do demônio. Deus deu sabedoria, né? Para as pessoas serem inteligentes, estudar pra caramba, né? Saber tratar a gente. A gente tem gripe, às vezes a gente toma um remédio, tá tudo bem. Mas a gente devia orar antes de tomar um remédio. Porque muitas vezes Deus manifesta o sobrenatural nas questões ordinárias do nosso dia a dia. Mas a gente tem que querer. Se não orar, você acha que vai acontecer um milagre quando? Se a gente orar um monte de vezes, talvez se você orar 10 vezes para uma pessoa ser curada, 9 não sejam. Mas uma aconteça. Se você não orar nenhuma acontece. Não tem como. Sabe, talvez sejam menos do que a gente imaginava. Porque eu acho que as nossas expectativas sobre sinais e maravilhas, sobre cura, estão meio bagunçadas. Porque todas as vezes que eu vejo Jesus curando as pessoas no Evangelho, tinha a ver com restauração da dignidade e salvação. Não era só pela perna, digamos assim. Não é porque eu quero muito ver o Irão jogando bola, só. Era porque tinha a ver com uma reposição da pessoa num lugar de dignidade. Vocês têm noção o quanto Jesus tinha empatia pelas pessoas para colocá-las num lugar de dignidade de novo? Ele sabia que aquela ferida, aquela dor, não tinha a ver só com uma questão física. E aí era tão movido, alinhado com Deus, que havia a cura. Porque não era... Você fica imaginando, eu leio, eu falo, Deus tem senso de humor, né? Que chegavam os caras falando, Jesus, eu quero, cura minha perna. Ele falava, teus pecados foram perdoados. Eu não entendi, sabe? Eu fico pensando, a pessoa falou, não, Deus, o senhor não entendeu. Eu vim aqui para o senhor me curar. Ele fala, não, beleza, mas levanta e anda então. Porque tinha mais do que a ver com o físico, porque tem gente que pode ir curado para o inferno. Porque não houve salvação. Agora, se houver salvação, você pode ter todas as enfermidades do mundo, mas a tua eternidade está garantida. Não sei se vocês conhecem uma menina chamada Misty Edwards. Ela é da sala de oração lá nos Estados Unidos. Quer dizer, faz tempo que eu não sei as atualizações desse rolê aí, mas... Cara, ela teve câncer durante 6 anos. E disse que doía muito. E ela fala, eu escolhi gastar minha vida diante do Senhor. Ela falou, já que eu tenho câncer, com doença ou sem doença, eu vou adorar Jesus. Eu vou adorar Jesus. 6 anos lutando contra o câncer. 6 anos. Quer ver? Ela escreveu uma música que o nome é Gastarei Minha Vida. No meio da treta. Não é tipo depois que passou. No meio da tormenta, sabe? No meio da dor. Ela colocou assim, ó. Gastarei minha vida, serei testada e aprovada. Sem lamentações dentro de mim. Sem lamentações. Continuando. Ela colocou, sem lamentações dentro de mim, apenas descubro que estou aos teus pés. Deixe-me descobrir que estou aos teus pés. Deixarei a casa do meu pai, deixarei a casa da minha mãe, deixarei tudo que eu tenho conhecido e não terei nenhum outro. Eu estou apaixonada por ti, não há nenhum custo. Eu estou apaixonada por ti, não há nenhuma perda. Eu estou apaixonada por ti, quero levar teu nome. Eu estou apaixonada por ti, eu quero agarrar a ti, Jesus. Apenas me deixe agarrar a ti, Jesus. Direi adeus a meu pai e minha mãe, virarei as costas sobre qualquer outro amor.
Vou prosseguir, sim, eu vou prosseguir. Direi adeus ao meu pai e minha mãe, virei as costas sobre qualquer outro amor e vou prosseguir, pois eu estou apaixonada por ti, não há nenhum custo, eu estou apaixonada por ti, não há nenhuma perda. Cara, não foi depois de ser curada? Uhul, aleluia! Porque a gente às vezes só testemunha a cura, mas muitas vezes o milagre e o sobrenatural aconteceu no processo. Não sei se vocês conhecem um cara chamado Jason Lee Jones, o cara da adoração. Eu lembro que quando eu vi a notícia que ele estava com um câncer na garganta, eu falei, o senhor está de brincadeira, né, Deus? Falei, poxa, não podia ser no joelho, na perna, sei lá, Deus. O cara gastou a vida cantando para o senhor, o câncer é bem na garganta, Deus. Falei, poxa, parece pegadinha. Falei, o senhor não. Falei, eu fiquei meio indignado com Deus. Assim, falei, puxa vida, Deus. E ele passou pelo processo, ele não foi curado numa imposição de mãos. Ele fez quimioterapia, sofreu pra caramba. E aí perguntaram para ele, agora ele está curado, né? Já está cantando de novo para Deus, aleluia. Mas depois perguntaram para ele, se você pudesse escolher não ter o câncer, você escolheria não ter o câncer? Falou, não. Deus me levou em lugares que eu nunca teria ido sem o câncer. Você tem noção do que é isso, cara? O câncer me levou em lugares em Deus que eu nunca teria ido na bonança. E eu sou grato a Deus até pelo câncer. Cara, isso é sobrenatural, cara. Talvez se ele não fosse curado, sobrenatural aconteceu no meio do processo. E a gente acha que sobrenatural é só a cura. Mas é porque não tem a ver com a cura, tem a ver com a pessoa de Cristo mudando as nossas vidas. É o processo, muitas vezes, que vale bem mais do que o fim em si. Cara, eu conheço gente que realmente foi curada e provavelmente foi para o inferno. Ou vai. Porque ela queria só a cura e foi embora. Falou, tipo, obrigado, Jesus. Deus abençoe. Dos leprosos, vocês lembram a passagem dos leprosos? 10 leprosos. Jesus mandou eles se apresentarem diante dos sacerdotes. Os caras foram curados. Quantos voltaram? Nem todo mundo volta. Tem gente que só vem pegar algumas coisas em Deus e vai embora. Acha que é um altar de conveniência, sabe? Loja de conveniência. Tem gente que acha que é isso. Deus, eu queria minha cura, o Senhor cura, a gente vai embora. Deus, eu queria meu casamento, Deus restaura, a gente vai embora. Deus, eu queria isso, eu queria aquilo. E Deus, sendo um bom pai, Ele fala, se vós, sendo mau, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai está no céu. Cara, tem hora que Ele dá, né? Então tá bom. Mas e aí o nosso coração não está nele, está nas coisas. E aí adiantou você ser curado, adiantou viver o sobrenatural da cura, do milagre e tal. Sendo que no fim de todas as coisas, talvez você escute, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Meu maior desespero do mundo é ouvir essa frase. Acho que o maior medo que tem no meu coração é um dia ouvir essa frase, Jesus. Eu coloquei que o centro do sobrenatural não é o poder, é uma pessoa. E essa pessoa é chamada Jesus Cristo. O sobrenatural acontece onde Ele está, porque Ele está quando Ele quer. Mas sem Ele, nunca vai acontecer. O sobrenatural tem a ver com a pessoa de Cristo habitando no lugar. Quando a gente lê a história dos avivamentos, eles tiveram a ver com oração e desejo pela presença. E aí parece que a presença veio e permaneceu um tempo a mais, assim ó, num lugar, e Deus decidiu mover algo. Mas é porque a presença de Deus estava ali. E a consequência da presença eram sinais e maravilhas. Eu lembro, 12 anos atrás, mais ou menos, eu trabalhava numa ONG. E aí, no serviço social tem coisas que a gente não podia falar, né, no relatório. Então era um momento de espiritualidade. Mas eu falei, eu que sou coordenador desse negócio, vai ter. Vai ter. Coloquei, eu lembro que era um radinho com CD ainda. Coloquei um louvor da Laura Sogueles. As crianças uns tapetinhos no chão, assim. E eu lembro que a minha única oração foi, eu fechei o olho e falei, Deus, por favor, vem. Só isso. Cara, as crianças começaram a perdoar umas às outras, a orar umas pelas outras, chorar e se quebrantar, e eu não fiz nada. Não tem a ver comigo. Era porque a presença
habitou naquele lugar e ele moveu o coração das pessoas. Sobrenatural tem a ver com uma pessoa. E aí, essa semana eu fiz essa pergunta para o irmão e vou fazer para a igreja. Do que você já abriu mão por Jesus? Falar que é dos pecados não vale. Não vale. Porque pecado gera morte. A maioria dos pecados, né? Falar que parei de fumar cigarro por Jesus. Mentira, cara. Você ia ter câncer. Parei de usar droga por Jesus. Mentira. A gente ia morrer. Ia estar na cadeia, sei lá. Talvez por medo. Mas se a gente diz assim, eu encontrei o meu tesouro. Quando a passagem fala de alguém que encontrou uma pérola de grande valor, ele abriu mão de alguma coisa ou de todas as coisas? Diz que ele vendeu tudo, porque encontrou valor naquela pérola. E aí, eu fico pensando, e isso me constrange, porque eu falo, Deus, do que eu tenho renunciado? O que eu tenho renunciado? Porque se eu entendo que ele tem valor, a música fala, eu estou apaixonado e não há nenhum custo, eu estou apaixonado e não há nenhuma perda, porque eu tenho tudo como perda, sabe? Porque é uma coisa extremamente valiosa, Jesus. Mas a única coisa que pode fazer eu e você vivemos essa verdade de renunciar os nossos prazeres, de renunciar as nossas vontades, é o Espírito Santo, e isso é sobrenatural. Sabe, eu quero que a gente chegue nessa noite num lugar de gratidão, em olhar aquilo que nós temos vivido enquanto sobrenatural, porque nós temos vivido talvez coisas não tão grandiosas quando a gente imaginava, mas tão grandiosas no reino de Deus, que é ter um coração transformado, nascer de novo. Alguém aqui já teve a crise de Nicodemos? Eu já tive. Como é que eu vou nascer de novo, Jesus? Não tem como. E se você nasceu de novo, você tem noção o quanto isso é sobrenatural. Se Cristo trouxe você da morte para a vida, você tem noção o quanto isso é sobrenatural. E não é que a gente não quer ver sinais e maravilhas, que a gente não quer ver as pessoas levantar da cadeira de roda. A gente foi para a rua para fazer isso hoje, para ver salvação, ver cura, ver maravilha. Mas é olhar as duas coisas, falar, Deus, tem coisas que o Senhor já está fazendo. Obrigado. E ansiar por mais, sabe? Ter fome e sede. Que seja essas duas coisas nessa noite. Assim, a gente olhar e falar, cara, olha o que Jesus fez comigo. Olhar para a nossa vida e falar, eu sou um milagre. Porque você não ia mudar o seu coração. Você não tinha como nascer de novo. Você não tinha como pagar o preço da tua salvação. E Ele pagou. Isso é totalmente sobrenatural. E crer nessa verdade é sobrenatural, porque um dia Ele tocou na minha e na tua vida, e isso é sobrenatural. E até para a gente começar a acreditar, a gente precisou dele e de um mover sobrenatural. Sabe a loucura que é isso? A gente sabe, a gente tem vivido isso. Sabe, para a gente começar a acreditar. É uma loucura imensa. Quando a gente conta para as pessoas, elas falam, vocês são loucos, verdade? Eu falo, é verdade. Sério que vocês acreditam que foi feito do barro? Eu falo, eu acredito, totalmente. Totalmente. Que o meu Deus, meu Pai fez a gente com a mão. Com a sua grande, poderosa mão, formou do barro e aí Ele soprou vida em nós. Eu creio plenamente nessa verdade. E para crer plenamente nessa verdade, é só um sobrenatural do Espírito Santo operando em mim e em você. Imagina os caras falam, vocês são malucos. Mas tem um cara que vem falar para mim do Big Bang, eu falo, você tem que ter mais fé para acreditar nisso aí do que eu em Jesus, cara. Você é louco, eu falo, cara. Tem um autor que ele fala que a gente acreditar no Big Bang precisa mais fé, porque é como se a gente acreditasse que explodiu uma biblioteca e o final daquilo foi um dicionário pronto nos escombros, assim, ó. Cara, tem que ter muita fé para acreditar nisso aí, cara. Que do caos veio ordem, nesse nível, assim, ó. E nós temos fé em Cristo, que formou, abriu o mar vermelho, do jeito que abriu, do jeito que está nas Escrituras, eu creio. E para crer nisso, não é porque a gente estudou muito e tal, nossa, li pra caramba, e agora eu entendi. Mentira. É porque houve revelação, algo abriu o nosso entendimento de um jeito que racionalmente nunca ia acontecer, cara.
Sabe, o Espírito Santo operando em mim e você, de repente você fala, uau, caramba, é verdade. E aí a gente olha a nossa condição, a nossa podridão, e de repente ele fala, mas vocês são amados. Eu trouxe vocês, transportei vocês do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Fala, cara, isso é sobrenatural, cara. A gente precisa olhar com gratidão para isso. Olhar as nossas vidas e falar, o Senhor tem operado sobrenatural em nós, então continua operando. Nós queremos mais disso, Jesus. Nós queremos ver outras vidas sendo tocadas. A gente vai para a rua porque a gente quer outras vidas sendo alcançadas. Um mendigo falando para o outro onde encontrou pão. Porque um dia a gente encontrou pão, o pão da vida que mudou a nossa vida por completo. Sabe quando eu leio em João, Jesus fala assim, ó, sem mim nada podeis fazer. E às vezes a gente acha que é sobre fazer, mas é sobre a presença. Não é sobre o resultado da presença, é sobre a presença. Fala, cara, sem mim vocês não fazem nada. Não é sobre o que a gente vai fazer ou deixar de fazer, é sobre andar com Ele. Que andar com Ele dá para fazer tudo. Vai ter milagre, vai ter multiplicação, vai ter... Imagina os discípulos ouvindo isso, assim, ó. É isso, cara, vai ter, porque o sobrenatural é consequência de andar com Ele. Tem que ser consequência de andar com Ele. Ver pessoas sendo salvas tem que ser consequência de andar com Ele. Porque Ele é poder de ressurreição. O Cristo, sabe? A gente vê outras religiões, outras histórias que falam de deuses e tal. Eu não conheço nenhuma que alguém venceu a morte como o nosso Cristo. E que além de vencer a morte, ainda quis se relacionar com as pessoas. Falou, eu queria conversar com vocês. Vem aqui. A gente falou, não quero nem saber. Fica vocês aí. Fica nós aqui, uns deuses distantes, assim. Cara, eu escrevi uma frase, Jesus não tem tudo que você precisa, Ele é o que nós precisamos. Ele não tem, Ele é. Acho que a hora que a gente consegue mudar essa concepção, a gratidão já é outra, a gente para de mendigar coisa, que tem hora que a gente parece mendigo gospel, e fica pedindo um monte de coisa, sendo que Ele já nos deu, dono do ouro e da prata, dono de todas as coisas. Sabe quando a Laura pede coisas da nossa casa, às vezes eu falo, filha, tudo que tem aqui é teu. Tudo, ela por consequência, tudo da nossa casa é dela. Tem coisas que ela ainda não vai administrar, tipo o carro, por exemplo, né? Né? Não vai dirigir ainda, calma aí. Ontem, acho que foi ontem, ela falou, pai, será que tem uma hora que dá para você me colocar no teu colo para eu dirigir um pouquinho com você? Eu falei, dá, dentro do condomínio a gente dá um jeito, faz, só para ver como é que é, né? Que é legal. Mas a responsabilidade ainda não. Mas é dela, o carro é dela, pô. Tudo que tem na nossa casa é dela. Cara, a gente é filho, pô. Filho. João 1:12 fala, todos que creram e o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Isso é poderoso, querido. A gente precisa ler isso com essa convicção. Ele não colocou essa palavra à toa. Deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. É uma realidade que a gente precisa provar. Isso é poderoso. Não é só mais uma coisa, agora eu sou filho. Não, isso é tudo. Agora eu sou filho. Sabe, a gente precisa experimentar o poder que há nessa sentença. Discípulos são aqueles que abriram mão de tudo porque encontraram tudo nele. Você imagina os caras? Jesus falava, vem me segue, os caras largavam tudo. Tudo. Você pensa, Pedro, mal perrengue na madrugada toda, tentando pescar, não deu certo. Não disse que não deu certo de novo. Ele falou, desisto, vou atrás desse Cristo. Até rimou, né, você viu? Não, foi quando deu muito certo, que a rede estava cheia, Deus falou, agora vem me segue. Ele largou tudo. Isso é sobrenatural. É encontrar tudo nele. Fala, cara, você é tudo que eu busquei a vida inteira. Jesus, o Senhor é tudo que eu busquei a vida inteira. O Senhor é digno de eu abrir mão de tudo. Eu largo tudo. Tem uma canção dos Arrais que ele fala, me dê somente os bens que de imediato eu posso abandonar. Querido, tem coragem de fazer essa? Se Deus pedisse você dar o carro hoje, você dava? Às vezes nem o tênis a gente dava, sei lá. O celular.
gente é apegado pra caramba. Se Deus pedisse para dar casa hoje, você dava? Cara, eu oro, Deus, que eu não me prenda a nada que o Senhor me dá, que seja só recurso na tua mão, em nome de Jesus, cara. Que meu coração, nada tem uma das coisas, eu quero ter as coisas. Eu quero ter algumas coisas legais, a gente gosta de vestir bem, a gente gosta de ter umas coisas legais. Mas eu não quero que nenhuma dessas coisas me tenha, sabe? Se Deus pedir. Eu lembro, vou contar um testemunho para vocês, o Edson sabe dessa história. Eu tenho até hoje o moletom, tem um moletom da Billabong, caro pra caramba. Sério, era o meu moletom mais caro. Hoje já tá velho, não vale nada, né? Mas era o mais caro que eu tinha, assim, ó. Eu fiquei, tipo, alguns meses juntando dinheiro na época para comprar aquele moletom, porque eu queria aquele moletom. Eu era metido, né? A Lô sabe que eu era metido pra caramba. Queria andar com as coisas, tipo, nossa, né? E aí, ela não gosta daquele moletom até hoje. Mas o meu moletom da Billabong, né? Tipo assim, daí tô eu, comunidade terapêutica. Aí tinha um cara que todo dia me pedia aquele moletom emprestado. E eu emprestava, tipo, tá bom, emprestava pra ele ir no culto, tipo assim. E aí depois me devolvia. Daí um dia o Espírito Santo falou assim, ó, dá pra ele. Eu falei, nada. Tá de brincadeira, o senhor tá brincando. Eu falei, não, senhor. Aí eu tinha um outro moletom, novinho, eu tinha usado 2 vezes só. Mas não era tão apegado, sabe? Eu falei, Deus, vou dar aquele outro pra ele. Eu lembro que o Espírito Santo falou assim, ó, é o que custa pra você, não é o que sobra. Eu falei, poxa, o senhor tá de brincadeira, né? Poxa vida, né? Aí a hora que o irmão veio pedir o moletom de novo, eu dei o moletom, né? Vai chorando, não era emocionado. Eu dei o moletom. Falei, ô irmão, Deus mandou te dar. Aí ele ficou todo empolgado, nossa, que legal, glória a Deus, ficou feliz pra caramba. Na época a gente foi num retiro, e aí a igreja que a gente era, tipo, fazia um retiro regional, então era todas as igrejas do Paraná estavam naquela chácara. Então tinha pelo menos umas 600 pessoas do Paraná inteiro. E aí tinha um senhor lá que o filho dele tinha uma questão rara, uma questão genética rara, e aí o pastor fez um mover lá e falou, galera, vamos ofertar na vida desse senhor, porque tipo, o custo do tratamento do filho dele é muito alto. Então teve gente que deu dinheiro e tem gente, cara, se a gente olhasse no final assim, ó, tinha uma pilha de coisas, assim, celular, tênis, roupa, moletom, uma coisa arada. A galera deu muita coisa, assim, para de alguma forma, sei lá, o cara fazer um bazar, vender, para juntar dinheiro para tratamento do filho. E eu não vi que esse irmão deu moletom também. E aí voltamos do retiro. Aí minhas coisas estavam tudo sujas. O moletom que eu tinha eu dei esse para ele, e o outro que eu tinha que eu achava que era sobrava, eu dei lá nesse mover lá, né? E aí eu falei, ô Júnior, você podia me emprestar aquele moletom que eu te dei agora? Porque os meus tá sujo, é só hoje. Ele falou, cara, eu dei o moletom também. Eu falei, como assim, cara? Aí ele falou, cara, Deus ministrou no meu coração e me ensinou a ser generoso, porque você foi generoso comigo. Eu falei, glória a Deus, que massa, mano. Mas estamos sem moletom, né? Eu falei, assim, mas tipo... E aí, tá, mas passou o dia e tal, depois uns dias chega o Edson. E aí, no dia que o Edson chegou uma sacolona, assim, ó, cheia de coisa. O Edson olhou aquele moletom na sacola, falou, nossa, olha que moletom legal. Porque era um moletom caro, né? Olha que legal, da Billabong e tal. E aí o coordenador da chácara chegou e falou, não, peraí que depois nós vamos distribuir pra galera conforme a necessidade. Só que aí ele pegou esse moletom e, sabendo da história, ele falou, Du, é teu moletom, eu acho. Eu falei, cara, não tem só um no mundo, né? Tipo, tinha 600 pessoas do Paraná inteiro, podia ter alguém que tinha um igual, né? Porque foi daquele rolê que o cara doou pra chácara uma sacola de roupa. Eu falei, mas se você meter a mão no bolso direito e tiver um furo, é o meu. E aí ele fez assim, furadinho, ele falou, Deus só queria saber onde tá teu coração, tô de volta. Meu caramba. Falei, cara, isso é bom demais, assim, ó. É pelo moletom? Não é pelo moletom, cara. É por aprender a viver dependendo de Deus, ouvindo Deus, sendo sensível a Deus. Quando Ele fala dá, a gente dá. Quando Ele fala pega, você pega, sabe? Eu lembro situação de eu ter um relógio, já contei essa história para algumas pessoas. Alô, me deu nos dedos na hora, que Deus mandou dar meu relógio. E eu falei para ela, amor, Deus mandou dar o relógio, mas a avó que me deu. Ela falou, se você não for dar nada que te deram, você não vai dar nada, porque você ganhou tudo. Eu falei, então tá.
Falei, sabedoria, né? Falei, tá bom, né? E aí, ó, pensa. Lembra que a igreja tinha corredor? Pensa quando antes tinha corredor. Eu saí da primeira cadeira do corredor de cá, passei 2 fileiras e fui entregar o relógio pro cara da primeira cadeira do corredor de lá. Eu entreguei o relógio, orei com ele, quando eu fiz assim, um cara me cutucou e eu ganhei outro relógio. Aí tipo, falei, meu Deus, tipo, calma aí, daí, cara, é sobre ganhar coisas? Não é, mas é sobre aprender a andar no sobrenatural. Aprender a andar em sensibilidade à voz de Deus, e quando Ele falar dá, a gente dá, porque não tem a ver com as coisas, tem a ver com sensibilidade à voz de Deus, tem a ver com o que Ele pode fazer por meio das nossas vidas, quando a gente está desprendido dessas coisas, sabe, porque não tem a ver com as coisas. Eu ganhei um carro de presente, eu e a Alô ganhamos um carro de presente uma vez, tipo, lá, e tem a ver com o carro? Não tem, tem muita experiência, muita coisa que Deus trouxe para a nossa vida por causa daquele carro, mas tem a ver com um pai de amor, cara, conhecia nossas necessidades, sabe? É um pai que cuida da gente, só que a gente precisa aprender a andar nesse lugar de sobrenatural. Só que nem sempre vai ser bem, sobrenatural, vou ganhar um carro também, os caras pensam. Ah, tem irmão, não sei se vocês conhecem, tem uma igreja chamada Mevan, e todo começo do ano eles ficam 7 dias, eles chamam de festa das primícias. E lá acontece muitas dessas coisas, gente dá carro e ganha carro e coisa arada, só que daí tem um monte de gente que começou a ir lá por causa disso. Ah lá, é que, ó, acho que eu vou de Fusca, vou voltar de caminhonete. Pá, os caras assim. Cara, querido, se você vai assim, Deus já falou, ih, que filhão, entendeu nada. Entendeu nada. Falei, ó, teu coração aí, acho que você vai capaz de nem chegar com o Fusca. Eu falei, querido, Deus conhece nosso coração, mas a gente precisa aprender a andar nesse lugar de sobrenatural. E isso tem a ver com sensibilidade à voz do Espírito Santo. Porque Ele não é um Deus de receita de bolo, que a gente é tipo, eu ganhei um carro, o irmão tenta fazer igualzinho eu, para ver se ele ganha um carro igual eu. Não é sobre isso, cara. É sobre andar em dependência do Senhor. E dependência do Senhor não é quando você não pode fazer, querido, isso é desespero o nome. Dependência é quando você pode fazer e decide não fazer e confiar. Porque, vamos falar, minha mãe teve câncer. Os médicos falaram assim, ó, não tem muito tempo. Está num estado terminal, vai ser só aquele paliativo que fala, né? Eu orar para Deus pedindo para curar a dependência? Mentira, é desespero, que só Ele podia curar. Eu não tinha outra opção. Era Deus ou era Deus. Que os médicos já falaram que não. Agora, quando nós temos opção de fazer coisas e decidimos não colocar nossa mão, porque ouvimos o Espírito Santo, um lugar de dependência, e tiramos a mão, aí sim é dependência. Eu lembro, comunidade terapêutica, eu tenho muita história disso aí. Deus fez muita coisa na nossa vida lá. A Lô nem olhava na minha cara. Nem olhava na minha cara. E aí, eu tinha ligação toda sexta-feira e eu podia ligar para ela. Eu falava, Deus, o dia que o Senhor quiser que ela fale comigo, ela vai ligar. Quem estava indo me visitar, quem estava cuidando de mim naquela época era minha avó, tipo assim. E eu ligava para minha avó na sexta-feira. Cara, ela merece que eu ligue para ela, sabe? Eu falava, e se um dia o Senhor quiser que a Lô fale comigo, o Senhor vai mexer com ela lá. E se eu ligar, ela já vai, eu acho, não sei nem se ela vai me atender, eu pensava. Primeiro, se eu ligar, acho que ela nem vai atender. E se atender, vai brigar comigo, que eu acho que ela deve estar brava ainda. Então, o dia que o Senhor quiser que a gente volte a falar, o Senhor mexe. Eu lembro que eu estava uns 3, quase 4 meses, ela ligou. Ela ligou, e aí eu lembro que Deus mandou falar umas coisas, eu falei, não vou falar, né, Deus? Quem sou eu para falar essas coisas para ela, sabe? E falei, e era algo que ela precisava ouvir, e isso foi mexendo em nós, aí várias coisas aconteceram. Por aprender a depender de Deus, sabe? Aprender esse lugar de dependência. É fácil? Não é fácil. Tem um lugar de responsabilidade, tem um lugar de dependência. Só que às vezes a gente quer Deus como meio, não como fim. Sabe, a gente que tem filho pequeno vai lembrar de algum exemplo desse. Que teu filho quer alguma coisa num lugar alto, e aí ele pede colo. E aí você fala, querido, quer vir no colo do pai? Ele fala, não, ele queria pegar um negócio da prateleira. Sabe? A gente, pai iludido, fala, que legal. Queria vir no colo do papai. Nem era. Queria pegar um negócio em cima da mesa, queria pegar um negócio da prateleira. Uma criança fazia isso, tá tudo bem. Ela é criança. Sabe? Mas agora,
fazer disso ser um modo de vida e a gente usar Deus para chegar em lugares que a gente quer, não é legal. Não é legal. Deus virar um meio para os benefícios que a gente espera, não é legal. A gente pedir colo para Deus porque a gente quer chegar em lugares mais altos por meio dele, não é legal. Agora a gente querer o colo de Deus, a gente vai chegar em lugares mais altos por meio dele, porque aí é legal. Tem a ver com o colo, cara. Tem a ver com uma presença, tem a ver com uma pessoa. Eu sempre falo disso, que eu lia João falando discípulo a quem Jesus amava, eu achava ele metido, né? Discípulo abusado, né? Falava que tipo, né? Falando de si mesmo, assim, eu sou um discípulo a quem Jesus amava. Mas tem a ver com identidade, né? Um dia ele recostou a cabeça no peito de Jesus e ele tinha noção do quanto ele era amado. Isso definia a identidade dele antes do próprio nome. Antes do próprio nome, o que definia João era, eu sou amado. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu coloquei aqui, maturidade espiritual é medida por entrega, não por conquista. O quanto a gente está disposto a renunciar, o quanto a gente está disposto a abrir mão. Isso demonstra a nossa maturidade. Vamos falar. Você não precisa ser pai para entender isso. Deus no teu espírito pode ministrar a sua vida para entender isso. Mas eu entendi mais sendo pai. Tem coisa que não é porque eu queria, é porque precisa ser feito, ponto. Minha filha precisa, eu vou abrir mão, eu vou trabalhar mais, eu vou fazer o que for necessário por ela, ponto. É porque é o certo a ser feito, ponto. Porque eu queria, mentira. Ai, sou muito disciplinado, mentira. Para. Não, tem que fazer, cara. Sabe, maturidade espiritual, a gente começa a renunciar não só o que era pecado, o que é errado, mas a gente começa a renunciar coisas que não nos aproximam, coisas que são simplesmente o certo. E a gente não espera mais um tapete vermelho por fazer o certo, porque não há mérito nenhum em fazer o certo. A gente quer parabéns porque a gente faz o certo, mas não tem na real. É certo e ponto. E às vezes a gente vai fazer porque é certo. A gente hoje, enquanto igreja, está construindo algo e crê no que está construindo. Sabe que tem coisa errada, a gente vai errar, a gente é humano, vai sim, com certeza. Mas nós não abrimos mão disso aqui porque nós entendemos que é a vontade do Senhor e isso é o certo a se fazer. E não há mérito, entenda? Eu não falo de novo com mérito. Que eu já tive a oportunidade de ir embora para Florianópolis e eu falei, não vou, cara. Eu não vou. Porque nós sabemos o que nós somos responsáveis hoje aqui, ó. Sabe? Teve hora que eu queria morar perto da praia, perto da minha cunhada, né? O marido dela é um dos meus melhores amigos. Então, né? Deus me deu alguns irmãos nessa caminhada, o Edson, o Iron, entre vocês hoje também, né? Mas ele é um dos caras que eu falava, a Bíblia diz amigos mais chegados que irmãos. O cara é marido da minha cunhada, um desses que Deus me deu. E seria muito bom morar perto dele, da sobrinha, um monte de coisa. Mas eu entendo o propósito do que nós estamos fazendo aqui, por isso decidimos permanecer em Curitiba. Mérito nisso? Não, propósito. Sabe? Sabe, a gente, cara, entendam, a gente mensura cada uma das nossas decisões hoje como família, até num processo seletivo de emprego, que sabe o quanto pode mudar a nossa realidade enquanto pessoas que servem a igreja, porque isso edifica a igreja por meio de nós. Eu falei essa semana com o Edson, falei, cara, se tiver que trabalhar sábado e domingo, eu não estou falando nada, não tem nada errado, estou falando é eu e Deus. Eu não estou estabelecendo doutrina, é princípio para a minha vida. Se tiver que trabalhar sábado e domingo, trabalhar de semana, de noite, que comprometa aquilo que eu já me comprometo com Deus, isso não compete, eu já nem tento, falo, Deus abençoe. Eu nem me candidato em vaga que tem isso. Ah, o salário é legal, não quero, querido. Não quero. E vamos falar, a gente já passou perrengue por causa disso, cara. Financeiro, Deus amado, só Jesus sabe. Na reunião do presbitério nós já choramos, né? Já choramos. A gente falou, oh Deus, o Senhor podia mandar um rico, generoso, para ver se ajudava nós aqui, que estava o Ju querendo vender o carro, eu querendo fazer um empréstimo, lascado com o nome sujo, e Deus movendo, cara. Sabe, Deus movendo, mas nós fizemos uma escolha que vai ter renúncias. Vai ter renúncia, cara. Mas tem um princípio, a gente sabe o que Deus está fazendo. A gente sabe o que Deus está fazendo. E, cara, há mérito nisso? Não, há sobrenatural. Deus nos convenceu de uma verdade. Que isso é sobrenatural. Eu não escolheria isso, tipo, porque eu sou bonzinho. Mentira, cara. Isso é mentira, sabe? Deus está fazendo, gerando o caráter dele em mim, até que ele venha, vai melhorar isso aí. A gente tem fé, né?
mas é por propósito, por princípio. Coloquei: o reino de Deus avança através de gente que deixou tudo porque encontrou tudo. Só deixa tudo quem encontrou tudo, né? Sabe quando... Eu sempre confundo os dois, Eli e Eliseu. Então ele chamou Eliseu, que dele falou, ele queimou as carroças, cara. Vocês entendem o que isso significa? E a gente canta sobre isso. Ele está falando assim, ó, se eu tivesse um plano B, não vai ter mais. Se eu tivesse uma opção para voltar, não vai ter mais. Porque eu vou queimar as minhas opções de retorno. A possibilidade de um dia voltar depois dessa escolha, eu vou queimar agora. Só que nós viemos muitas vezes para Cristo cheio de reserva, cheio de plano B, cheio de opções, que se o Senhor não fizer, a gente vai embora birrento. Se o Senhor não restaurar, a gente fica bravo. A gente até desvia, mas não. A gente devia estar queimando as carroças. Falar: Deus, se eu tenho algum plano B ainda, se tem um ídolo dentro de mim ainda, queima, Deus. Se tem alguma possibilidade, alguma coisa que eu mensuro além do Senhor, acaba com isso, Deus, aniquila. Sabe? Para que Ele seja o centro de tudo, e aí por meio dele o sobrenatural opere na minha e na tua vida. Sabe? Eu coloquei outra frase: sobrenatural começa na presença, não no culto. E não que no culto não tenha presença, tem, nós somos gratos por isso. Mas começa em você, lavando louça às vezes, querido, tendo relacionamento com Deus, cara. Sabe, no dia a dia, na simplicidade do nosso dia a dia, conversar com Ele, porque você só vai ser sensível à voz de alguém que você conhece. Jesus falou: as minhas ovelhas conhecerão minha voz. Cara, se o Ju estiver lá fora, se a Lô estiver lá fora, se as pessoas que eu conheço aqui estiverem lá fora e falarem, eu vou falar: eu sei quem é. Porque nós nos conhecemos. A gente precisa conhecer o Espírito Santo, para a hora que Ele falar, a gente obedecer, sabendo que é Ele que está falando. Que a gente entra numas crises achando que é coisa da nossa cabeça, porque a gente não conhece a voz do Espírito Santo. A gente fala: ai, meus pensamentos, aí acho que eu estou pensando coisa. Querido, primeiro que Ele é soberano, dono até dos teus pensamentos. Sabe, mas a gente precisa ter sensibilidade. Como é que desenvolve comunhão, sensibilidade, intimidade? As pessoas hoje que se relacionam com outras, como é que nós conhecemos nossa esposa hoje? É muito tempo junto, né? É convivência. A gente não veio domingo, nossas esposas. Quem é que via as esposas uma vez lá no domingo e agora nós temos intimidade? Todo domingo eu via minha esposa, casado, falando que namorada até rolava às vezes, né? Eu via a Lô a cada 15 dias. Mas casado, intimidade, só se alcança na comunhão diária. A gente precisa caminhar com Cristo todo dia, para ter sensibilidade à voz dele, para que se a gente quer sobrenatural, a gente entenda quando ele falar: filho, vai, filho, para. E não vai fazer sentido várias vezes. Várias vezes. Eu já contei aqui uma vez também. Eu e Iron, tinha mais gente que nós. Eu e Iron no ônibus. E eu lembro que naquela época eu orava para pregar. Eu pedia para pregar. Eu falava: Deus, o Senhor tem falado tanta coisa comigo que eu queria falar com as pessoas, Deus. Poxa, eu queria compartilhar com as pessoas, porque eu tenho um caderno de coisa anotada. Tem até hoje o caderninho lá. Aqueles de capinha vermelha, sabe? Eu tenho até hoje. E aí a gente no ônibus, voltando de Curitiba para Mandirituba. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, ó. Aí, ó, um monte de gente precisando ouvir. Na época eu falei: não, Deus, nada a ver. O Senhor está enganado. Ué, você não queria falar para as pessoas do que você tem ouvido de mim? Abre a boca. E eu fiquei, eu e Deus aqui, ó. Eu brigando com o Espírito Santo aqui, ó. De repente o Iron: vai, irmão, vai que eu intercedo. Eu falei: nem falei nada. Eu nem falei nada, o que está aí? Ele falou: não, vai, mano, vai, deixa Deus te usar. Eu falei: tá louco. Aí eu lembro que eu quis dar o meu jeito de obedecer a Deus. Entendam, esses dias o irmão compartilhou: meia obediência é desobediência. Meia obediência é desobediência. Eu fui lá obedecer do meu jeito. Cheguei no irmão na porta do ônibus, falei: ei, bem quietinho, falei bem baixinho. Dei uma cutucadinha nele assim: falei: irmão, Jesus te ama. E aí o cara bravo: ai, tá louco? Quando eu vou tem um crente me perseguindo. Eu falei: eita. Tá louco? Quando eu vou um crente vem falar de Jesus comigo. Eu falei: então, irmão, veja. Daí eu me empolguei, né? Falei: veja, isso aí, ó, mano, é hora de você voltar e tal. E me empolguei.
Aí a hora que eu virei pra cá, o irmão falou, mas você sabe que não é só isso. Eu falei, cara chato. Eu falei, nada. E aí fiquei me ensaiando, né? Fiquei olhando aquela galera no ônibus e me ensaiando. E aí eu lembro que eu falei, cara, eu não tinha vergonha de fazer coisa errada, né? Não tinha vergonha, né? Agora eu vou ter vergonha de Jesus, pô. E aí eu lembro que eu pedi atenção na galera do ônibus, assim. Falei, galera, eu não tô pedindo doação. Falei, lembra? Eu não vou pedir doação, não vou vender balinha. Mas eu queria a atenção de vocês, lembra? Eu falei, eu queria compartilhar o que Deus tem feito na minha vida. E aí, cara, foi uma das experiências mais legais que eu tive com Deus, assim, ó. Porque eu lembro, não pelos aplausos, mas entenda, o ônibus inteiro prestou atenção, a galera aplaudiu, empolgada. De repente começou a chamar a gente para conversar, saber de onde a gente era e não sei o quê. Mas vocês não têm noção do quanto eu senti a alegria de Deus dentro de mim, assim, ó. Falar, tipo, sabe? Eu falei, eu quero sentir isso de novo, Deus. Eu falei, então anda comigo, caminha comigo. É isso. Faz o que eu te falo, sabe? Vai por mim que você brilha. Sabe, anda comigo, caminha comigo. Você vai sentir o que eu estou sentindo agora, quando a gente se alegra nesse nível, sabe? Do Espírito Santo fala assim, ó, eu estou compartilhando com você o que eu estou sentindo sobre você agora. Sente a minha alegria. E tem hora que a gente está mal, que é por causa que o Espírito Santo está entristecido dentro de nós, porque a gente tem se afastado, tem pecado, e ele fala, sente o que eu estou sentindo. A gente acha que é o capeta, que é a opressão. E é o Espírito Santo sensível dentro de nós, falando, não está legal o que você está fazendo. Isso tem entristecido meu coração. Cara, a gente viver essa verdade para os dois lados é só por meio do sobrenatural. Humanamente não tem como. Eu coloquei outra frase, coloquei várias frases dessa vez. Crer não é resultado de lógica e estudo. Crer é fruto de um toque íntimo do Espírito Santo. A gente precisa, dia após dia, de um toque íntimo do Espírito Santo. Tem uma canção do José Júnior que ele fala, se hoje me toca, amanhã eu preciso do teu toque de novo. E já vamos emendar um coro aqui daqui a pouco. Precisa de novo, de novo e de novo, cara. De novo, de novo e de novo. E não é sobre necessidade, é sobre desejo. É sobre amar a presença, não precisar da presença. A Laura não vem ficar comigo porque ela precisa de mim toda hora. Ela vem ficar comigo porque ela me ama. E às vezes ela precisa de mim. Às vezes ela precisa que eu ajude ela e tá tudo bem. Mas quando ela vem do nada e me abraça assim, ó. Tem hora que até me trava, ela me abraça, junta minhas duas pernas assim, eu falo, meu caramba, ela me dá um beijo do nada assim, ó. Não é necessidade, é desejo, cara. Você imagina Deus sentindo isso com a gente, cara? Do nada a gente parar no nosso dia assim, eu falo, eu queria dar um beijo no meu pai. Sabe, ter esse prazer. Eu queria ficar 10 minutos com meu pai agora. Credo, tá uma correria meu trabalho, eu queria só ficar quietinho com ele. E não é para se esconder no banheiro que é pecado, irmão. Não vai no banheiro orar e se esconder que é pecado. Tá roubando seu patrão. Mas sabe quando eu falei com o Edson isso também essa semana? Eu falei, cara, às vezes a gente almoça mais rápido para ter mais 10 minutos com ele. Porque é desejo, não necessidade. Lá no Isis a gente fazia, almoçava correndo, em vez de ir lá comprar sorvete, às vezes a gente ia. Tá tudo bem, né? Mas em vez de ir lá comprar sorvete na vendinha, a gente fala, não, vamos ficar aqui hoje, ia lá na frente tocar um violão. E a hora que via, estava Deus fazendo a galera cantar. E a gente nem sabia tocar direito, até agora não sabemos direito, então se bateu. E Deus fazendo, sobrenatural isso aí também. Deus movendo, cara, tinha gente, um monte de gente em volta da gente, às vezes assim, a gente fechava a recepção do negócio, um monte de gente cantando, gente que talvez não entrasse numa igreja, sabe? Estava lá ouvindo, cantando o Santo Espírito, cara, 10 minutos às vezes. Às vezes jejuar também serve, né? Abre mão, cara, hoje eu vou abrir mão da minha refeição, que é um prazer básico, que hoje a gente come por prazer, não por necessidade, né? A gente come mais por prazer do que por necessidade. Mas se abrir mão de uma refeição ou outra, jejuar, falar, cara, minha semana tá cheia, a agenda tá cheia, correria, mas eu vou abrir mão de uma refeição ou outra porque eu quero ter tempo com Deus, cara. Ou em vez de almoçar, em vez de ir lá com a galera da empresa almoçar, eu vou ficar aqui quietinho hoje. Eu vou abrir mão do meu almoço para ter tempo com Deus. Você imagina o quanto isso não alegra o coração de Deus?
sabe? Eu lembro que o filho do cara que era nosso pastor, quando eu conheci ele, nós num churrasco, pensa. Eu sabia que ele tinha sofrido um acidente, um menino. Ele tinha uma cicatriz daqui a aqui na cabeça, assim, ó. Quase morreu. E aí, pensa, num churrasco, e o menino comendo arroz e feijão. Falei, então não é errado, né, cara? Falei, você não pode comer carne? Falei pra ele. Ele falou, não, eu posso. Porque eu pensei, né, vai que o médico falou, né, depois da cirurgia, sei lá, não pode. Ele tinha 15 anos, eu acho, na época, 14, 15 anos. Ele falou, não, é eu e Deus. Eu fiz um voto de não comer carne até os meus 18 anos. Meu caramba, eu falei, fiquei sem graça, assim, ó. Falei, Jesus, eu preciso me converter, sabe? Fala, meu caramba. Os pais dele, né, eu lembro que daí eram nossos pastores, tiveram que convencer ele a voltar a comer carne física mesmo, por questão física, porque ele era muito magrinho, né? De frente parecia que estava de lado parecia que tinha ido embora, né? Então, aí ele voltou a comer carne, mas ele tinha um propósito no coração, cara. Eu lembro que ele estudou num colégio cristão e por ser cristão, o posicionamento dele constrangia os amigos, que os amigos dele um dia colocaram dentro da lixeira, velho. Falei, o cara sofreu bullying no colégio cristão, porque é um cristão mesmo, de verdade. Eu falei, cara, eu ficava feliz com ele, assim, sabe? Falar, cara, ele era estranho mesmo. Sabe, quando a gente devia ser taxado estranho. As pessoas deviam chegar perto da gente, elas deviam se constranger e não falar coisas erradas na nossa presença. As pessoas, tanto que, graças a Deus, assim, nos lugares que eu trabalhei, as pessoas nem vinham fazer piadinha bagunçada perto de mim. Tem um lugar que eu trabalhei que as pessoas me chamavam de pacotinho de Jesus. Porque eu jejuava de vez em quando. E elas achavam estranho. Sabe o que cara era? E, ai, nossa, sofri perseguição. Aleluia. A gente, né, ser humano é puxado, né? Mas é esse andar no sobrenatural, porque tem a ver com o dia a dia, na simplicidade, sabe? Eu lembro de algumas vezes estar andando na rua e Deus mandar parar por uma pessoa, assim, ó. Volta lá, eu lembro que tem um cara que eu voltei chorando muito, assim, ó. Eu lembro que a Lô, minha cunhada, falou, o que aconteceu? Eu falei, tipo nada, ou tudo ao mesmo tempo, sei lá. Que eu lembro que um cara assim, ó, e Deus mandou voltar e comprar uma bolacha traquinas pra ele. Sabe, tipo, tinha que ser traquinas. Tinha que ser traquinas. Eu voltei na banquinha, a hora que eu fui entregar, cara, foi um mover do Espírito Santo, assim, ó. Nossa, sabe, tipo, caramba. E de novo aquela alegria em poder obedecer, sabe? Cara, que massa. Quero de novo. Deus, eu quero de novo isso, Deus. Sabe, eu quero poder viver isso como se isso fosse o natural do meu dia a dia, porque o Senhor me fez filho, o Senhor me fez nascer de novo. Sabe, quando a gente fala de sobrenatural, eu já falei sobre posicionamento aqui, mas sobrenatural é que sustenta as nossas alianças. Querido, você acha que, seja bem sincero assim, ó, cara, eu amo minha esposa e eu sei o quanto ela me ama, mas não é por causa desse amor que nós estamos casados, é por causa de Cristo. É porque no meio do perrengue, quando a gente quase matou já, algumas vezes, tinham pessoas de Deus, tinha o Espírito Santo quebrando o nosso coração e a gente está aqui até hoje. Porque eu não fiz o que eu queria fazer, eu fiz o que tinha que ser feito. E aí eu já compartilhei, um dia Jesus mandou lavar o pé dela. Eu falei, nada a ver, Jesus. Eu queria enforcar ela, seu irmão. Tô bravo com ela, uma raiva que eu tô, e o seu irmão lavar o pé dela, né? E essa semana, no turno de oração, eu gosto muito de uma canção do José Júnior também, que ele fala, não me chama de servo, me chama de amigo. E aí, mas eu li o versículo inteiro, que ele fala, já não me chamo de servo, te chamo de amigos, amigo é aquele que faz o que eu mando. Aí eu falei, essa parte eu não lembrava. Eu falei, tem um porém ali, um detalhe. Eu falei, faz o que eu mando, faz o que eu mando. E aí, o que sustenta as nossas alianças é o sobrenatural de Deus, cara. A gente já brigou, eu e o Thiago, já algumas vezes, já, cara. Reunião, a Gil brinca que só a gente que briga, que o Ju é o cara que acalma a gente. Já brigamos até 1h da manhã, cara. Brigando. E aí o Ju, sensível à voz de Deus, fala, vamos orar. E aí o sobrenatural, cara. Sobrenatural. Cara, a gente é tudo diferente, cara. Paralisa igual o Chaves e vamos orar. Cara, a gente é diferente, cheio de mania, cheio de coisa.
3 casais aleatórios, Deus juntou, cara. E tem nos dado o privilégio de construir uma igreja junto com vocês, cara. Cara, isso é sobrenatural, velho. Cara, sinceramente, eu fico pensando quando que eu ia encontrar o Ju na rua, sei lá, encontrando o Gás, e a gente ia ser amigo do jeito que a gente é hoje. Cara, ele é um dos meus melhores amigos, cara. Esses caras aqui, ó, Deus fez, cara. Ó, essas pessoas que eu tô olhando na cara aqui, ó, são meus amigos, cara. Orgulho de ter amigos que são parecidos com Jesus, cara. Mas a gente não ia se encontrar na rua do nada, cara. Se não fosse Jesus fazendo a gente se encontrar, gerando encontros poderosos, cara. A gente é o que é hoje, a gente tem amizade. Cara, eu e Jonas, a gente se conhece, sei lá, desde os 15 anos de idade, cara. Estudando no mesmo colégio, a gente era colega, digamos assim. Deus juntou nossas famílias, cara. Cara, caminhamos juntos faz uma cara, né? Alguns aninhos aí. Deus fazendo na nossa vida, cara. Cara, isso é um privilégio de olhar o sobrenatural acontecendo nas nossas vidas, sabe? Deus mexendo em nós, cara. Que a gente não é bonzinho. Se você acha que você é bonzinho, eu acho que tem uma coisa errada com você, querido. Não é, a gente não é bonzinho. Quando a gente olha Davi reestabelecendo Mefibosete num lugar de dignidade, não é porque ele era bonzinho, é porque ele sabia das escrituras. Ele sabia que o cara era digno de um lugar e ponto. Sabe, não é por bondade, é porque Deus opera em mim e você, porque Deus opera em nós, cara. Sobrenatural. Imagina, a gente é um bando de louco, tudo diferente. Deus junta a gente num domingo de carnaval, cara. Nós estamos aqui, ó, faceiro, nossa, eu vim faceiro, vim 2 vezes para a igreja hoje. Nem fui embora. Ei, quem que falou para mim que trouxe a barraca e não falou, vai morar aí já? Eu falei, vamos aí. Cara, a gente gosta disso aqui, cara. Deus que fez essas loucuras aí. A gente gosta disso aqui, cara. A gente gosta de gente. Hã? Tem uma barraca aí, o pastor falou, quiser dormir. Sabe, querido, mas quando a gente olha, o que sustenta as nossas alianças é o compromisso que a gente tem com Deus. Para daí ter compromisso de verdade com pessoas. E amar pessoas, porque Deus dá pessoas pra gente, cara. Amar de verdade, sabe? Eu olho, cara, tem muita história na nossa vida, cara. Eu olho a vida do Iron, o dia que a gente foi lá na casa dele, cara. A gente tem uma vida junto já aí, mano. Já fui visitar na UTI, só Jesus, cara. Caraca, a gente fala, tá vivo já é um milagre, cara. Mas aí a gente tem o privilégio de viver coisas muito parecidas. Os nossos filhos têm a mesma idade, cara. Assim, ó, o Filipinho e a Laura, e agora Cecília. Estamos tudo junto aí, ó. A tropa, e crescendo na presença de Deus. Isso é maravilhoso, cara. Cara, olha o nosso passado, vocês são loucos, cara. Se você olhar a nossa vida, misericórdia, vocês fugiam da gente, vocês iam na rua, cara. Sério, cara. Vocês iam evangelizar nós, velho. Vocês iam estar evangelizando a gente na rua, cara. Mas era nossa, cara. Olha o que Deus fez na gente, cara. Não é só ter coisas, cara. A gente virou uma massa, né? Tem uma casa hoje. Tipo, não é sobre uma casa, velho. É sobre o que Deus está construindo dentro. O que Deus está construindo em nós, cara. Eu olho a vida do Edson, mano. Poxa vida. Sei lá, 3 anos atrás, já faz uns 3 já, Edson. Eu tava nesse púlpito, mano. Só que era ali, ó. Falando que um dia eu ia testemunhar da vida dele, mano. Crendo, porque eu creio no poder do sobrenatural, que é o que opera na minha vida, cara. Vai casar, ó, abençoado, cara. E não é sobre casamento, é sobre uma vida digna na presença de Deus, né, mano? Sabe, é uma parada nossa, cara. A gente não imaginava, não queria ter uma bicicleta, querido. Não queria ter uma bicicleta que me atrapalhava, cara. Hoje a gente tá, sei lá, pensando em trocar de carro. Olha, sabe? É tipo, e não é sobre o carro. Se tiver de bicicleta, nós estava aí também. É sobre um coração que Deus está mexendo, cara. Deus está mexendo no nosso coração, cara. Isso é sobrenatural, velho. Que não é sobre o nosso esforço, cara. É sobre a glória dele operando em nós, cara. Isso é demais, cara. Outra frase. Sobrenatural nasce quando nossas expectativas morrem. E aí a gente quer saber da expectativa dele.
Sabe, ele não é mais um meio. Ele vira o fim, o centro de todas as coisas. Ele não quer saber mais os planos dele. A gente quer saber de andar com ele. E onde ele for, a gente vai. O que ele falar, a gente faz. Por mais difícil que seja. Porque é isso que traz dignidade, é isso que traz vida, é isso que flui em nós, é isso que tem mudado as nossas vidas todos esses anos. É isso que faz passar ano após ano, dificuldade, crise, um monte de coisa. A gente permanecer na presença, porque tem a ver com a presença e não com as coisas, cara. Sabe quando eu olho a passagem daquela mulher, que Jesus, ela tocou as vestes de Jesus e ainda que ela tivesse uma expectativa de cura, sabe? Jesus não era mais um plano para ela. Jesus era o único plano para ela, sabe? Vou ali tocar naquele cara que falaram, se não der certo, ela já tinha esgotado todas as tentativas. Ele era a única tentativa, sabe? Ele era o centro de tudo, um desespero santo. Imagina, tanto de gente estava tocando Jesus naquela hora, ele fala, alguém me tocou, parece absurdo, né? Como assim? É tipo você no ligeirinho, no Inter 2, no horário de pico, fala, alguém me encostou, você fala, nem cai, né? Soltar a mão. Você imagina o nível de pessoas em volta de Cristo, ele fala, alguém me tocou, porque é um toque diferente, não era um toque tendo ele como um médico, sabe? Um meio para algo, era o toque, cara. Um toque de um desespero santo, uma fome por Deus, cara. Sabe, quando as nossas expectativas no que Deus pode fazer por meio de nós, através de nós, ou que a gente quer, acabam, cara, o sobrenatural acontece. Ele fala, ele pode usar a gente não vai usar ele. Eu falei, eu posso usar você não vai me usar nunca. Eu brinquei hoje com o Kaique. Cadê o Kaique? Brinquei com o Kaique, falei, cara, o violão faz o quê, cara? Ele faz nada. Mas alguém toca o violão, faz uma coisa bonita. Eu falei, a gente tem que ser tipo um violão na mão de Deus. Falei, deixa Deus tocar a sua vida e fluir através da tua vida. Só deixa Ele tocar, cara. Fala, vai. Só deixa Ele tocar e fluir uma canção da eternidade por meio da tua vida. Sabe? A gente ser instrumento sendo tocado por Deus. Não querer tocar Deus para ver se Ele faz alguma coisa, sabe? A gente vira uma chatice gospel, sério. É ao contrário, é Deus tocando as nossas vidas e por meio das nossas vidas, vidas sendo tocadas. Cara, de novo compartilhando hoje os meninos aqui, né? O Jonatas, o Edson, o Iron e tal. Cara, alguns anos a gente tá caminhando, alguns anos. Quem olha a vida do Edson hoje acha que começou agora. 3 anos, tudo deu certo, não sabe a caminhada, né? Uma caminhada. A gente tem semeado há alguns anos. Tem semeado. Cara, quando o Edson apareceu na minha frente, Deus mandou eu orar por ele, cara. E a gente continua orando há alguns anos. E aí uma hora deu certo, você fala, aleluia, Jesus. Não é no meu tempo, é no dele, não é do meu jeito, é no dele, mas a gente começa a colher coisas. Sabe? E é muito legal isso, porque é sobrenatural, porque não fui eu que plantei, foi Jesus que me deu uma semente boa, que é o Evangelho. Jesus que fez o coração dele um dia ser terra fértil para o Evangelho. Sabe? A gente precisa ter esse anseio de ir para a rua e, sabe, voltar cheio de testemunho, como a galera foi hoje, tipo, cara, vamos voltar cheio de testemunho. Cara, falamos com um monte de gente, ele comentou os números e tal, mas eu imagino que Deus marcou a vida de cada um com experiências que daqui a alguns anos vão fazer uma diferença gigantesca. Uma caminhada, um processo, Deus fazendo coisas, cara. Deus está fazendo, a gente olha, só que a gente é afobado, né? A gente quer as coisas muito rápido, né? Cara, você olha os caras da Bíblia, era tudo 40 anos, 80 anos. Vai ver os milagres que os caras viveram. Moisés. Vai ver a caminhada que foi depois de ver a sarça ardente. Cara, um tempo andando. A gente quer que aconteça num ano, 2, em meses a gente quer que aconteça. Semanas. Só que Deus está fazendo por meio de nós. O que a gente precisa fazer é permanecer na presença. Estou terminando já, tá? Quando a gente olha o sobrenatural nas Escrituras, eu creio que o que moveu o principal, o sobrenatural em Atos, foi a unidade que Jesus orou em João 17. Eles sejam um em mim, como eu e o Pai somos um, para que o mundo creia. Sabe, quando os caras estavam lá, o que você pensa? A gente lê as Escrituras e vê que tinha uma galera
Mas de repente, quando Jesus falou assim, permaneçam aqui até que vocês sejam revestidos de poder do alto, não foi todo mundo que ficou. Porque tinha risco, tinha perseguição, tinha um monte de coisa. Quem decidiu sabia que tinha renúncia, tinha que ter paciência, mas tinha um coração de unidade, numa santa expectativa no que o Senhor podia fazer. Falou, cara, vocês acham que algum deles imaginava o Pentecostes do jeito que aconteceu? Tá doido. Eles só decidiram confiar e falou, Deus mandou ficar aqui, para nós ser revestido de poder do alto. Como que é? Você imagina o cara falando, então, como que é? Você sabe como que é esse negócio de ser revestido de poder do alto? Nenhum. Acho que ninguém tinha resposta. Fala, é assim. Não, assim, Ninguém tinha essa resposta, mas todos tinham um coração em unidade esperando até que ele viesse e revestisse do poder do alto. A unidade gerada nessa santa expectativa fez o que a gente canta hoje, fala, vem fazer o que nenhum homem fez. Sabe, quando a gente olha a unidade na força dos homens, era o que Babel aconteceu. Os homens tentando forçar a unidade, as coisas acontecendo, e aí Deus fala, para com isso aí, vou confundir as línguas, porque eles estão querendo fazer um negócio aí. Agora, quando tem unidade gerada no Espírito, vem poder do alto, e o sobrenatural acontece. Sabe, corações sem expectativa no que Deus vai fazer depois. Eu quero que Ele venha. Se não fizer nada, não tem problema, eu quero Deus. Eu quero que Deus venha. Se tiver milagre ou não tiver milagre, eu quero a presença de Deus. É a hora que a gente chegar nesse lugar, enquanto igreja, desejosos pela presença, eu creio que a gente vai viver muita coisa sobrenatural. Muita coisa. Um alinhamento do Espírito Santo. Só que entendam, milagres não são espetáculos, são restauração de dignidade e esperança do reino. Sabe, quando Jesus curava as pessoas, Ele não estava simplesmente curando o físico, Ele salvava, porque Ele estava apontando para a realidade de um reino que há de vir. Ele falou, meu reino não é daqui, e no meu reino não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter choro. Então, para vocês provarem um pouquinho do que é a realidade do meu reino, sejam curados. Sejam curados. Você imagina, a gente precisa sair para a rua para entender que sinais e maravilhas são o evangelismo de impacto, para gerar esperança nas pessoas, desejando um reino onde não vai ter dor mais. Tem um cara chamado Nick Billman, que ele diz que eles foram fazer evangelismo lá no carnaval, lá no Nordeste, lá no frevo, sabe? E eles têm um testemunho massa demais, assim, e eles ensinam para andar no Espírito, caminhar no profético para os filhos, tem vários filhos, e aí diz, olha o testemunho do filho dele. Diz que o filho dele chegou para um cara que tinha um problema no pé, no carnaval, e aí falou assim, posso orar por você? O cara falou, eu não acredito. Ele falou, não, mas eu acredito por você. Posso orar por você? E aí o cara falou, vai. A oração do menino foi assim, Jesus te ama tanto que Ele vai te curar agora. Cara, não era sobre um poder, não era sobre um pé curado, era sobre amor, cara. Diz que o cara foi curado na hora, e aí esse cara saiu muito louco, gritando, Jesus cura, é verdade. Como nós cremos e vemos nas Escrituras, pessoas sendo transformadas e saindo correndo, falar de Jesus, caraca, é verdade. Só que se não tiver em nós esse é verdade, Ele faz, Ele continua fazendo. Como é que a gente vai provar na rua isso? Nós precisamos desse mover sobrenatural, para que a gente tenha expectativa em mais sobrenatural, para que a gente olhe para as nossas vidas e veja o quanto é bom viver o sobrenatural, mas para que a gente olhe para os perdidos, para que a gente olhe para as outras pessoas e anseie por ver o sobrenatural, por ver pessoas sendo transformadas, porque essa é a realidade do reino vindouro. A gente não espera Jesus voltar para um reino que há de vir, só que a gente não quer provar a realidade desse reino, a gente precisa desejar isso, mas não como espetáculo, mas como esperança, um apontamento evangelístico de esperança. Para encerrar, o sobrenatural não é quando Deus faz algo extraordinário, é quando nós finalmente paramos de usar Deus para viver o extraordinário. Cara, o extraordinário está aí, disponível, porque tem pessoas vivendo o sobrenatural hoje, disponível. Ele falou, eu rasguei o
véu de cima a baixo, vocês podem entrar na minha presença e não vão ser consumidos, isso é sobrenatural. Vocês podem sair da minha presença e manifestar essa verdade, isso é sobrenatural. Mas Deus deixa de ser um meio para ser o centro, e aí a gente viveu o sobrenatural como algo comum nas nossas vidas, sem desprezar a santidade de Deus, mas porque essa é a verdade do reino. Ele fala: o reino é chegado a vós. Sabe, a gente fala: o reino é chegado a vós. Ele falou assim: quando vocês forem para a rua, quando vocês forem falar, cheguem nas pessoas e falem: é chegado a vós o reino dos céus. No reino dos céus não há tristeza, não há dor, não há enfermidade. Nós precisamos ansiar pela realidade do céu. Tem uma canção que ele fala, eu não consigo lembrar a letra certinho, mas ele fala: tua presença está aqui e os sinais surgirão. Porque a presença está aqui. Nós precisamos desejar a presença desse jeito, em nome de Jesus. Amém? Vamos. Eu queria que a gente tivesse um tempo de viver o sobrenatural hoje ainda, sabe? A gente ansiar por isso. Espero que minimamente você tenha uma expectativa que Deus se mova por meio de nós mais uma vez, que a gente prove algo diferente hoje, sabe? Se você está com alguma dor, por favor, vamos orar uns pelos outros. Que a oração seja o nosso primeiro recurso, não o último. Que a oração seja o nosso primeiro recurso e não o último. Sabe? Quando alguém tiver com dor, hoje a gente falou: a Manu, um mosquito mordeu o dedo dela, inchou. Eu falei: vamos orar, cara, vamos orar pelo dedo. Não melhorou, mas vai que melhorou, né? Se eu não orasse, não ia melhorar nunca. A gente precisa crer que Deus pode fazer. Deus continua sendo Deus. O Deus que criou todas as coisas a partir do verbo. O Deus que deu ordem ao caos. Me perdoe. Nós precisamos continuar crendo nessa verdade. Ter uma santa expectativa nessa verdade. Orar uns pelos outros. Então, eu queria incentivar para que a gente realce. Se alguém está com dor, levanta a mão. Alguém tem alguma enfermidade, vamos orar uns pelos outros. Tem alguém com algum tipo de dor, alguma dificuldade, vamos orar, que a gente fique perto uns dos outros e ore uns pelos outros, sabe? Mas se não é só uma questão física, vamos orar uns pelos outros. A Bíblia fala: imponham as mãos. É só colocar a mão com fé, querido. Porque não é sobre você, não é sobre a sua racionalidade, é sobre o poder de Deus operando sobre mim e você. O Deus que fez todas as coisas operando por meio de nós.